Olha, a gente hoje conhece, a gente tem uma das maiores operações agrícolas do mundo. Então, a Raízen, pouca gente conhece o tamanho da empresa e a dimensão. A gente está crescendo muito agora com tecnologias novas. Então, a gente está crescendo, Carlos, com etanol de segunda geração, com biometano, é uma grande expansão nossa. A gente está olhando muito para fora do Brasil com essa tecnologia, exportar essa tecnologia. Mas o nosso foco sempre foi em torno da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é o coração da Raízen e a gente cria negócio em volta da cana-de-açúcar. Mas o centro da companhia é cana. Obviamente, com a marca Shell e combustíveis, a gente consegue atingir o consumidor final e ter uma empresa mais diversa e que está lá, que a gente fala, está desde do campo até o consumidor final. Pô, é uma das poucas empresas verticalizadas, integradas no setor de energia renovável. Aí a marca Esso foi incorporada à Cosan, a Cosan junta com a Shell, a gente entra no setor de combustíveis, depois a gente tem combustíveis que a gente abastece aeroportos, a gente depois cria a tecnologia do biometano, tem a bioeletricidade, então a gente passou de uma empresa de 2 produtos para uma dezena de produtos e muito na parte industrial. Então hoje boa parte do nosso etanol não vai nem para o carro, né? Pouca gente conhece também, mas muita da nossa produção de etanol vai para o setor industrial, vai para químico, vai para plástico, vai para tinta, vai para cosmético e muita exportação. Antes de continuarmos, eu gostaria de mostrar para vocês o quanto que a Raízen vem se diversificando no destino do seu etanol, tanto geográfico quanto em termos de produtos. E essa diversificação, inclusive, ajuda a Raízen a ter um preço diferenciado do mercado do seu etanol. Olha só, o laranja é o preço do mercado e o roxo aqui é o preço da Raízen. Ela tem um preço diferenciado superior, né? Isso porque boa parte que justifica isso é o 40% do etanol que ela produz vai para o setor industrial. E aí aplicações são as mais diversas, desde bebidas, bioplásticos, cosméticos e farmacêuticos, sanitização. Então não vai nem nos veículos. Você está imaginando aí que de repente vai tudo para o veículo? Não vai, 40% vai para o setor industrial. Sendo que metade deste fica no Brasil e a outra metade vai para o exterior, Ásia, América Central, União Europeia. Então olha só, tem uma diversificação geográfica que também é muito importante. E aí os outros 60% dela, 40% vai para o etanol anidro, que é um etanol mais puro ali, que mistura com a gasolina, né? Aí metade vai para o Brasil e metade vai para a Europa, Estados Unidos, Ásia, enfim, exportação de modo geral. E temos também os outros 20% restantes, que é o etanol hidratado, que aí é aquele etanol puro ali para pôr nos veículos movidos a etanol. E aí 100% nesse caso é do Brasil. Então você observa aqui que ele tem uma grande fatia da sua produção destinada a países diferentes do Brasil e produtos diferentes veículos, né? Então você vê que tem uma diversificação muito importante aqui na Raízen, por isso que ela consegue preços diferenciados. Ô Mussa, muito se fala agora no etanol de segunda geração, né? Que é chamado de SAF, que é o etanol, é combustível para aviação, seria isso? São diferentes? São diferentes. O etanol, você tem o etanol de primeira geração, a grande diferença é que o etanol de primeira geração, que você faz a partir do caldo da cana. Então, quem já foi na feira, vê lá a cana sendo moída lá, você tira o caldo da cana. Do caldo da cana você faz ou açúcar ou etanol. Mas 1/3 da energia da cana está no caldo. Tem outro terço da energia da cana que está no bagaço da cana, que ele era muito mal aproveitado pelo setor, o bagaço e a folha. Então, o que a gente desenvolveu foi uma tecnologia de pegar não o caldo, mas o bagaço da cana ou a folha da cana e fazer o etanol a partir do bagaço. Então, você está fazendo um etanol que a gente chama de segunda geração, porque é um etanol que não compete com alimento, por exemplo. Você não tem a discussão de açúcar ou etanol. Então, você consegue aumentar em 50% a produção de etanol sem precisar de um pé de cana a mais. Então, é pura tecnologia. O SAF já é outra coisa. O SAF é você conseguir converter qualquer tipo de produto renovável em combustível de aviação. Por exemplo, óleo de cozinha. Óleo de cozinha, óleo de soja, etanol, que é o álcool to jet. Então, o SAF é uma demanda nova. O E2G, que é o etanol de segunda geração, é uma tecnologia da Raízen, onde a gente conseguiu, depois de muito tempo, a gente penou, demorou 8, quase 9 anos para a gente conseguir ter a tecnologia pronta para pegar um resíduo, que é o bagaço, e transformar ele em etanol. Um ponto interessante que o Mussa destacou é que a Raízen desenvolveu essa tecnologia nesses 8 anos de estudo sem R$1 de subsídio do governo. O governo não ajudou em nada. Ninguém acreditava que a Raízen fosse capaz de desenvolver esse projeto, sendo que no mundo afora ninguém estava conseguindo desenvolver isso em escala industrial, mesmo com a ajuda dos governos ali subsidiando, e a Raízen conseguiu aqui, sem nenhuma ajuda, transformar essa produção de etanol de segunda geração em escala industrial, né? Tá, mas como é que foi então essa evolução aqui do etanol? É o seguinte, antigamente nós tínhamos o quê? O etanol de primeira geração, que era basicamente ali o caldo da cana, né? E fazer o quê? Ou o etanol normal, ou ali o açúcar, né? Que hoje ainda acontece isso. E aí depois evoluiu um pouco ali com a produção de vinhaça e cinzas para fazer aqui o biogás.
Mas aos poucos, a Raízen e outras empresas foram desenvolvendo utilização para o bagaço, que até então atrapalhava, né, era um problema. E eles passaram a dar utilidade a isso, fazendo aqui, ó, num primeiro momento, a bioeletricidade. Nós temos isso na Raízen hoje. Só que a Raízen ela evoluiu ainda mais para um passo de etanol de segunda geração, onde esse bagaço da cana, ele consegue aumentar a produtividade da cana em 50%, fazendo o etanol de segunda geração a partir do bagaço, das folhas ali da cana, né? E também, além do etanol de segunda geração, temos também a própria vinhaça, que aí tem o destino aqui do biogás. Segundo o Mussa ali, é muito mais rentável, né, você partir para este caminho aqui do etanol de segunda geração e a vinhaça, né, do que simplesmente parar ali na bioeletricidade, né? E, Carlos, o interessante é que a demanda foi tão grande desse produto para o mercado externo que a gente comercializou as plantas para os próximos 10 a 15 anos com preço mínimo garantido, volume garantido. Então as plantas nascem toda vendida, 80% vendida, né? Porque a gente não quis se comprometer com 100% para deixar 20% no mercado spot. Mas é interessante que não tem plano de demanda. Então hoje, até a planta 9, a gente já está vendido. A discussão nossa é a capacidade para continuar crescendo. Planta 9 vendida, mas você só tem 2 até agora. 2 em operação, entram mais 2 esse ano. Qual é o investimento? Cada planta é 1,3 bilhões de reais, um investimento alto por planta, mas ela tem um risco associado muito baixo. Porque lembra o seguinte, Carlos, você não tem necessidade de aumentar a área agrícola. Então, quando eu coloco uma planta de etanol de segunda geração, ela é sempre conectada a uma usina existente, e aí você aproveita tudo que aquela usina tem de tratamento de água, de vapor, e você consegue reduzir custo. E você não precisa aumentar nenhum pé de cana, nenhum hectare a mais. Aí você aumenta a produção de etanol, com etanol de segunda geração, aumenta a quantidade de vinhaça e também aumenta a produção de biometano na planta. Então hoje eu tenho biomassa para 20 plantas. Então pega toda a produção da Raízen, que eu tenho de bagaço e de folha, eu consigo fazer 20 plantas a mais. Só que eu tenho demanda hoje para mais de 40. Então hoje o meu maior gargalo é ter mais biomassa. Como é que eu vou destravar e ter mais biomassa disponível? No passado, biomassa para o setor era um problema. Hoje, uma das partes mais rentáveis é a biomassa, que a gente usa a parte dela para fazer energia elétrica. Eu acho que é um uso ruim. Então, resumindo um pouco a história, a Raízen ela tem um preço diferenciado na venda de etanol, como nós já vimos, e o Mussa nos complementou com algumas coisas aqui, né? Que é a economia nos custos na produção do etanol de segunda geração, embora a instalação ali, a fabricação da usina é cara no primeiro momento para fabricar ela, depois que ela é iniciada, a produção tem esse custo menor, porque ela acaba utilizando ali boa parte da infraestrutura das usinas atuais da Raízen, né? Então ela também não precisa de novas áreas de plantação de cana, já usa a atual, e aliás é exatamente essa área atual que limita a Raízen a ter até 20 plantas nesse momento, porque senão ela teria demanda até 40, conforme o Mussa disse. E 80% desse etanol já está vendido até a 9ª planta, e eles limitaram 80% para deixar ali uma flexibilidade, senão eles poderiam vender até mais, tá? Conforme o Mussa disse, o etanol de segunda geração consegue aumentar a produção de etanol em 50%. Nós estamos hoje aqui, ó, com 2 plantas que foram entregues ali em 2023 e serão entregues mais 2 em 2024. Mas nós temos uma longa trajetória até 2030 para ser entregue até 20 usinas. Então nós estamos no começo, é um projeto de médio/longo prazo, né? E aí quem sabe quando chegar lá nas 20 plantas, consegue esse espaço aqui para conseguir continuar a implementar mais plantas. Mas no momento atual, na foto atual da Raízen, nós estamos limitados ali a 20 plantas, que vai ter demanda. Conforme ele já disse, até a 9ª planta já tem 80% vendido. E o pessoal costuma separar aqui em ondas, né, a evolução do etanol. A primeira onda foi o açúcar e o etanol, né, de primeira geração. A segunda onda que passou aqui foi a bioeletricidade. A terceira onda, nós já estamos aqui entrando com mais força, que é o etanol de segunda geração e o biogás, né? E aí nós estamos também já colocando um pé na 4ª onda. Nós temos aqui já a utilização de bioplásticos, temos, enfim, a utilização de praticamente tudo aqui, mas o que eu acredito bastante que vai ganhar muita força, que talvez seja um dos primeiros a ganhar um impulso aqui, seja o SAF. E o etanol de cana-de-açúcar tem uma vantagem sobre o etanol de milho. O etanol de cana-de-açúcar ele é mais limpo na produção, ainda mais esse aqui de segunda geração da Raízen, né? Então, por ser mais limpo, ele tem muito mais força para ir adiante. Aqui ele já está largando na frente para fazer o SAF de aviação. O etanol de milho não tem, pelo menos nesse momento, ele não consegue competir com o etanol da cana. Para a SAF, o Brasil é muito privilegiado.
E não só para a rota do etanol, para a rota do óleo de soja. Assim, então o Brasil hoje ele vai atrair muito investimento de SAF, porque é o lugar certo para fazer esse tipo de investimento. Porque a logística do Brasil, você vai ter acesso à matéria-prima mais barata e vai exportar um produto de maior valor agregado. Agora, isso precisa de apoio de governo, porque o que está acontecendo no mundo hoje, Carlos, é que você tem uma distorção. Tem muitos programas que estão levando investimento para o lugar errado. Hoje tem etanol da Raízen que sai do Brasil, vai para os Estados Unidos, é convertido em SAF e depois vai para a Europa. Olha que você tem missões, vai no porto, põe no navio, vai até os Estados Unidos, põe numa planta, volta para o porto, vai para a Europa. Será que não é mais fácil ter uma planta no Brasil e aí converter em SAF e mandar para a Europa? Não é muito mais inteligente? O SAF é extremamente promissor, só que nós estamos numa fase que alguns incentivos poderiam ser úteis, como acontece nos Estados Unidos. Por isso que eles estão produzindo lá o SAF. E por que eles importam, então, o etanol do Brasil? Não utilizam o etanol deles, o etanol de milho. Embora tenha alguns projetos para levar isso adiante, eles estão mais importando aqui do Brasil. Por quê? Exatamente pela poluição. O etanol de milho é mais poluente. Então nós temos aqui uma situação ímpar para aproveitar o SAF, mas o governo está muito devagar. Como sempre, o Brasil é devagar, né? Então a gente poderia estar produzindo o etanol aqui mesmo no Brasil. Mas enfim, o que eu quis mostrar nesse vídeo é o quanto promissor é o etanol. Isso vale também para Jalles, para São Martinho, mas eu foquei um pouco mais na Raízen com o seu etanol de segunda geração. Então você percebe que tudo isso que eu estou falando da Raízen é questões de longo prazo. Talvez ali na época do IPO o pessoal tenha enxergado isso com certo ânimo ali, se empolgaram e deram um preço mais alto na Raízen, e depois foi desanimando, não sei, talvez vendo que isso aqui é algo para mais longo prazo, enfim. Toda essa volatilidade maluca da Raízen não estão considerando tudo isso que nós vimos no vídeo de hoje, tudo isso que o Mussa falou ali pra gente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, não se esqueça do like e considere se tornar membro do canal, porque se você se tornar membro do canal, você tem acesso a vídeos exclusivos, inclusive a gente pode trazer aqui algumas empresas menores, que eu vejo que muitas vezes vocês pedem, mas é impossível trazer aqui no canal em geral, porque não traz visualização, né? Então não dá pra trazer vídeo assim, que só atrapalha o canal ao invés de ajudar. Um abraço e até o próximo. Valeu!